Olá, tudo bem? Meu nome é Milane Silvano, seja bem-vindo aqui ao canal Milane Mudança. Se você ainda não é inscrito no canal, não perde tempo, se inscreve, ativa o sininho para você receber as notificações semanais das reflexões bíblicas que nós estaremos postando, tá bom? Mas se você já é inscrito, compartilhe essa mensagem para que possa abençoar outras vidas além da sua. Mas sem mais demora, bora pro vídeo, roda a vinheta. Saiba como falar. Esse é o tema da nossa reflexão bíblica de hoje e nós estaremos dando 4 dicas para você não errar de maneira alguma no momento de falar. Nosso texto bíblico base de hoje está lá em Provérbios capítulo 10, verso 19, que foi escrito por Salomão. O rei Salomão foi filho do rei Davi com Batseba e ele foi o homem mais sábio, o rei mais sábio de todos os tempos, porque Deus decidiu que assim seria. Deus deu a Salomão tanta sabedoria, porque Salomão pediu mais sabedoria para cuidar e gerir o povo do que qualquer benefício para si mesmo. Então, Deus decidiu abençoar Salomão não apenas com sabedoria, mas também com riquezas. E o que será que esse homem tão sábio tem a nos ensinar sobre aprender a falar? Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Ou seja, quem muito fala tem mais chances de pecar, tem mais chances de errar. É importantíssimo que tenhamos cuidado com o quanto falamos. No século XXI, o que nós percebemos é uma mudança de comportamento na sociedade. As pessoas querem falar desesperadamente. Muitas vezes falam até mesmo sem base. A urgência de se posicionar sobre determinados assuntos se tornou maior do que a urgência de estudar e aprender para entender esses assuntos antes de falar. E falando sobre entender, o verso 21 do capítulo 10 nos diz o seguinte: os lábios dos justos apacentam muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. Muitas vezes, por falta de entender, ter propriedade do assunto antes de falar, nós provocamos morte. E não estou falando de morte física, não. Muitas vezes você pode matar sonhos, você pode matar alguém espiritualmente e ainda você pode acabar matando relacionamentos importantíssimos para o seu próprio crescimento. E você pode dizer para mim: ah, não, Milane, que isso? Mas eu sou do primeiro grupo lá, ó. Os lábios dos justos apacentam. Tenha cuidado. Muitas vezes, justos podem se comportar como tolos. Se você está de pé, cuidado para que não caia. É o que a palavra do Senhor nos orienta. Eu estou sempre falando sobre isso, porque muitas vezes você pode estar agindo certinho e em algum momento você deu aquele deslize. Em algum momento você falou o que não deveria. Você falou de maneira que não deveria. Então, entenda que qualquer pessoa, mesmo sendo justo, pode acabar falando algo que desagrada e algo que promove morte. E nós temos base bíblica para isso lá no texto de Tiago, capítulo 3, do verso 9 ao verso 10, que nos diz que a mesma boca que bendiz ao Senhor é a boca que amaldiçoa o irmão. Ou seja, você pode ir à igreja ou dentro da tua casa e dizer: glória a Deus, o Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor vive para sempre, o Senhor é meu rei, e tá lá adorando e bendizendo ao Senhor. E no dia seguinte, já na segunda-feira, você chegar para sua vizinha e falar assim: aquele vizinho ali, aquele outro daquela casa ali na frente, vai morrer com certeza Satanás puro. A mesma boca que abençoou e que bendisse ao Senhor é a mesma boca que pode amaldiçoar alguém. E falando sobre maldição, existem algumas palavras no hebraico que significam maldição com sentidos diferentes, para tipos diferentes de maldição. Mas hoje nós iremos nos ater à palavra kalol. Essa palavra significa maldição, na essência de maldizer a alguém, amaldiçoar alguém. Então, se você já desejou mal a alguém ou se você já lançou alguma praga sobre alguém, você realizou esse tipo de maldição. E você pode dizer para mim: ai, Milane, que isso? Eu não sou de lançar praga em ninguém.
Talvez não de maneira direta, mas muitas vezes você deve ter praticado aquele tipo de expressão tão comum na sociedade. Ou se você não praticou, você viu alguém praticar e não corrigiu. Que é aquela expressão que diz o seguinte: Deus que me perdoe, mas tem que sofrer muito na vida para aprender. Deus que me perdoe, mas tomara que morra. Deus que me perdoe, mas tem que ficar entrevado numa cama. Deus que me perdoe, mas eu acho sinceramente que vai te dar trabalho. Todas essas são palavras de maldição. E muitas vezes as pessoas usam esse Deus que me perdoe, pedindo perdão antes, para amaldiçoar depois. Mas se pedem perdão, por que amaldiçoam então? É comum ver isso na sociedade, mas é por isso que a palavra nos orienta. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Precisamos entender o que é maldição. Mesmo aquela maldição disfarçada com Deus que me perdoe, essa que é maquiada, precisamos saber o que é maldição para não proferir palavras de maldição e para ter base para corrigir pessoas todas as vezes que virmos elas proferindo palavras assim. Se você já foi alvo de algum tipo de maldição, se pessoas trouxeram palavras negativas, declararam maldição para a tua vida, eu quero deixar para você Romanos capítulo 12, verso 14. Aprenda a abençoar aquele que te amaldiçoou e a repreender também a maldição que veio sobre você. Ok, Milane, eu sei que eu tenho autoridade no nome do Senhor para poder falar, mas eu tenho muita dificuldade de abençoar a vida de pessoas que estão lançando maldição sobre a minha vida e sobre a vida da minha família. Bom, se você tem dificuldade de falar com pessoas que te ofenderam, que te magoaram, proferir bênção para a vida delas, ou ainda se você tem dificuldade de falar com qualquer tipo de pessoa, 4 dicas. São 4 dicas simples. A primeira delas é: espere o momento certo. Há determinadas situações em que, se falarmos no calor do momento, nós iremos acabar magoando alguém. Muitas vezes movidos por ansiedade, movidos por raiva, movidos por tristeza, movidos até mesmo por mágoas passadas que não foram perdoadas, nós acabamos proferindo palavras que vão trazer morte e destruição sobre a vida das pessoas. A segunda dica que eu tenho para te dar é: espere até você estar no local certo. Determinados ambientes não são para falar determinadas coisas. Por exemplo, uma reunião de família. Você reúne a família toda, todos aqueles parentes distantes, e aí você vai querer fazer a lavagem de roupa suja com seu filho, sua filha, ou com a sua esposa na frente de todo mundo. Aquele ambiente era o local certo para que você falasse de assuntos tão pessoais de dentro da sua casa? Não. A terceira dica que eu tenho para te dar hoje é: saiba com quem falar. A palavra do Senhor nos diz lá em Provérbios, capítulo 9, verso 6 e verso 7, que se você repreender um sábio, essa pessoa vai te amar, porque ela vai entender que é para o crescimento dela. Se você repreender um escarnecedor, essa pessoa vai te detestar, essa pessoa vai afrontar você. Muitas vezes nas nossas vidas a gente investe tempo de fala com pessoas erradas, pessoas que são motivos de oração e não pessoas com quem a gente deve estar falando, investindo tempo falando. Então, coloque isso no seu coração, selecione, separe as pessoas com quem você deve conversar, aconselhar, orientar e as pessoas por quem você deve apenas orar. Lembre-se, é o Espírito Santo de Deus que convence. E a quarta e mais importante dica que eu tenho para te dar é: espere as instruções do Senhor para falar. Pelo amor de Deus, não fale se Deus não te disse para falar. Porque tem muita gente usando termos como: o Senhor manda te dizer, eis que eu te digo. E no final das contas, Deus está olhando e falando assim: eu não mandei falar nada. Olha lá, ó, falso profeta. Não mandei falar nada. E a palavra do Senhor nos diz lá em Provérbios, capítulo 30, verso 6, que o Senhor vai revelar como mentirosos as pessoas que estiverem acrescentando palavras aquilo que Deus está dizendo. Fale apenas o que Deus te instruiu para falar. Se Deus não instruir você, não abra a boca. Fique em silêncio. Ah, mas Deus não falou nada. Não fale nada.
Fique quieto, porque é melhor você ficar quieto e ser considerado alguém sábio do que você falar e ser considerado como um falso profeta, como um mentiroso, e seu nome vai pra lama, porque muitas vezes a gente demora muito para conseguir a confiança e o respeito das pessoas, mas é assim para perder. Ah, Milane, mas eu sei de tudo isso. Eu sei que tem lugar certo, tempo certo, pessoa certa. Eu sei que eu tenho que falar só o que Deus instrui. Ah, isso tudo já sei. Eu sei que você sabe. Aliás, eu tenho percebido que a igreja hoje em dia tem buscado muito isso. De maneira geral, tá? Não se aplica a todos os casos, mas vamos colocar aqui de uma maneira um tanto quanto geral. As pessoas estão buscando conhecer mais. Hoje em dia, qualquer um elabora uma pregação. Hoje em dia, qualquer um faz um lindo esboço, qualquer um consegue falar com eloquência, faz um cursinho na internet, pronto, acabou. As pessoas estão buscando fazer cursos, estão falando cada vez melhores, tem surgido pregador de todo canto, tá brotando do chão. As pessoas estão falando, mas e vivendo? Será que a gente tem vivido? Ou será que a gente está buscando conhecimento para ostentação? Porque a gente fala. Mas será que a gente tem exemplo na prática? Eu me pergunto, que espécie de saber efetivo é esse que não se reflete em testemunho vivo? Se você só prega e não vive, não serve para pregar. Então, passe a aplicar esse conhecimento. Porque muitas vezes a gente fala que sabe, e na hora da prática a gente faz completamente diferente. Paulo já nos disse, o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. E para finalizar, eu quero te dizer que Provérbios, capítulo 10, verso 11, diz que da boca do justo sai vida. Da boca do ímpio sai violência. Da tua boca precisa sair vida. Você precisa abençoar a vida de outras pessoas com as suas palavras. Não permita que saia violência, não permita agredir as pessoas verbalmente, não permita que da sua boca saia ruína do seu casamento, ruína da sua família, ruína dos seus relacionamentos com amigos, ruína dos seus relacionamentos ministeriais. Não permita. Ah, Milane, é difícil. Quem disse que é fácil? Ninguém tá dizendo aqui que é fácil, não. Tô te dizendo que você tem que viver, que você deve se esforçar para que não saia ruína, que não saiam coisas da sua boca que vão danificar outras pessoas. Que em nome de Jesus, da sua boca vai sair vida e só vão sair palavras vindas do alto, vindas do Pai. Bom, então é isso. Um grande beijo para vocês, um forte abraço. Obrigada pelas palavras de incentivo e de carinho e até breve.